Olá, meus queridos, tudo bom? Estamos aqui para mais uma peça de Direito Constitucional, a nossa quarta peça no nosso estágio supervisionado, tá? E a nossa peça é uma continuidade da historinha que estamos tendo com o Dr. Benjamin, tá? Não sei se vocês lembram, mas vamos aí relembrar o caso, né? Então, o Dr. Benjamin é um cidadão em pleno gozo dos seus direitos e deveres políticos, advogado, né? Que ele, ao ver um ato do prefeito municipal, né, do prefeito do município de Quiririm do Sul, onde, ao receber a verba destinada ao combate à Covid, ele resolve construir mais um estádio de futebol, sendo que na cidade já tinha 3, tá? Utilizando dessa forma a manobra de dispensa de licitação, com base aí, na lei que possibilita a dispensa em virtude do enfrentamento da Covid. Então, tudo que você for fazer para enfrentar a Covid, você poderia ter a dispensa da licitação. Então, construir hospital, comprar leito, comprar medicamento, etc., para o combate à Covid. No entanto, o prefeito utilizou essa verba para outra coisa e, sob a desculpa, né, ele dispensou a licitação porque falou que estava no enfrentamento da Covid. E aí, não bastasse isso, né, ele contratou uma empresa que era de propriedade do seu irmão. O seu irmão, ele era o senhor Luiz Copa, ele que era o dono da empresa. E foi aí já desembolsado pela prefeitura 2,5 milhões, sendo que nesse meio tempo, a única coisa que houve foi a demolição de algumas construções do terreno e somente com a utilização de somente 2 funcionários. Perfeito. Essa é a situação fática. A situação processual. Ingressamos aí com uma ação popular, uma vez porque o doutor Benjamin tentou pelo Ministério Público, pela Câmara, mas não conseguiu nada, ele ingressou com uma ação popular pedindo a anulação do ato do prefeito e pedindo a devolução dos valores aos cofres públicos. A ação popular está no polo passivo da demanda o prefeito, o senhor Salame, a prefeitura municipal, porque foi a autarquia, né, foi a pessoa jurídica de direito público onde ensejou o ato, e a empresa. Os 3 foram arrolados. Bom, o juiz recebeu nossa inicial, porém, a empresa do senhor Luiz Copa, a empreiteira e construtora funeral, ingressou com agravo de instrumento. E nós interpomos a segunda peça, que foi uma resposta, né, ou melhor, contra razões, né, uma resposta ao agravo de instrumento. Tá? O agravo de instrumento interposto pela empreiteira foi improvido, ou seja, o tribunal não recebeu, voltou toda a matéria para o juiz foi julgar. Quando o juiz julgou, ele julgou o pedido parcialmente procedente, porque a empreiteira falou que não poderia devolver o dinheiro porque isso seria enriquecimento ilícito da prefeitura, uma vez de que foram efetuadas aí as demolições das construções que ali estavam. Aí, o juiz, além de não ter condenado a devolução dos valores, só anulou o ato, então, como se fosse uma espécie de rescisão contratual. Além disso, condenou o Benjamin a 10% do valor da causa, ou seja, 250 mil. Benjamin, terceira peça, interpôs aí um recurso de apelação. Lembra que o recurso de apelação pode ser interposto para quem teve sucumbência total ou parcial. Ele interpôs justamente sobre 2 pontos. Primeiro, da não devolução dos valores, que foi onde o juiz falou que não precisava devolver. Segundo, da condenação às custas e os honorários. E aí é que chega a nossa quarta peça. Porque quando o tribunal julgou a nossa apelação, o tribunal recebeu e aí ele decidiu da seguinte forma, né?
está aí na tela, ó, diante disso, todos os fatos narrados, dou parcial provimento ao recurso interposto, condenando as partes apeladas, prefeito Salame, empreiteira e consultora funeral, a devolução aos cofres públicos municipais dos valores de 2,5 milhões, devidamente corrigidos. Porém, com a retenção dos valores devidamente utilizados na demolição da construção, que exigiam no terreno público, que serão objetos de futura liquidação judicial, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do município em face à empreiteira. Então, veja, o tribunal falou assim, olha, tudo bem, vai ter que devolver, mas tira aquele gasto que você teve para demolir essas construções que estavam no terreno municipal. Ok. Só que lembra que eu falei que foi 2 pontos da nossa apelação, da apelação do Benjamin? Primeiro, a devolução dos valores. O segundo ponto era a condenação de sucumbência. Por quê? Porque não houve a sucumbência por parte, não houve má-fé por parte do Benjamin, tá? E a condenação à sucumbência só se houvesse má-fé, tá? E nada foi falado no acórdão sobre a questão da sucumbência. E aí, o que a gente faz? Eu tenho um acórdão proferido, né, onde o tribunal se manifestou sobre parte da apelação, mas não sobre o todo. Então, para isso, nós temos um recurso, o recurso chamado embargo de declaração. Vocês já devem ter visto falar nele. Ele está lá previsto no 1022 do Código, 1022, 23, 24 do Código de Processo Civil. Tá? Deixa eu me compartilhar com vocês agora o nosso esqueleto, tá, da nossa peça. Está aí na tela para vocês acompanharem comigo. Vamos lá. Ó, primeiramente, para que cabe um embargo de declaração? Em 3 situações. Primeiro, quando a sentença for omissa, tá? Quando ela for contraditória, deixa eu falar ao contrário, quando ela for contraditória, que é o inciso 1, quando ela for omissa, que é o inciso 2, e quando for para suprir erro material. O que é um erro material? Ah, trocou o nome das pessoas, trocou o número do processo, trocou a qualificação, trocou o número do advogado. Então, erro material, tá? Que identifiquem as partes ou a coisa. Tá? E inciso 1 é sobre contradição, ou sobre ponto que deveria manifestar-se, tese que deveria manifestar-se não manifestou, e inciso 2 é sobre ponto de omissão, ou seja, algo que foi pedido e não foi falado. Então, a parte recorrente, apelante, pediu para falar sobre isso e nada o tribunal se manifestou. Senhores, por que é importantíssimo os embargos de declaração? Porque nós não sabemos qual vai ser a quinta peça, certo? Mas suponhamos que a quinta peça seja aí um recurso especial, ou até mesmo um recurso extraordinário. Acontece que você só pode levar para os tribunais, para as instâncias superiores, tanto para o STJ, tanto para o STF, aquela matéria que foi discutida no processo. Então, se você não falou, se foi discutida não, desculpa, se o tribunal se manifestou, se você falou, o tribunal não se manifestou e você não insistiu para que ele se manifestasse, então essa matéria você não vai poder recorrer. Então, veja, por que isso? Porque quando está lá no tribunal, no STJ ou no STF, ou é afronta à lei federal ou à lei constitucional, certo? E aí você tem que atacar diretamente o acórdão. E como você vai atacar um acórdão omisso se ele não tem a parte que vai te deferir ou indeferir, ou vai falar simplesmente, não entendo o que é omissão? O pré-questionamento é essencial para você poder interpor esse recurso, certo? Então, por isso que quando o acórdão, a sentença está omissa, você ingressa com embargo de declaração justamente para que o tribunal se posicione naquele sentido, para clarificar a sentença ou o acórdão, e aí te dar matéria, subsídio, né, suficiente para que você possa interpor um recurso às instâncias superiores, tá? Então, contra quem? A quem eu endereço? Desculpa, não nenhum. Quem eu endereço os meus embargos? Sempre para quem
emitiu a decisão. Seja em primeiro grau é para o juiz, seja em segundo grau é para o tribunal. Mas especificamente para o relator, porque ele é que profere os votos, né? Ele que é o relator do caso, né? E os outros demais podem votar seguindo o relator ou fazer o seu próprio voto, tá? Então, sempre, no embargo de declaração, no tribunal, né, embargo de declaração de acórdão, é sempre dirigido ao relator, ao desembargador relator. Acompanha aí comigo. Excelentíssimo senhor doutor, desembargador relator da terceira turma de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo. Terceira turma porque está no problema, tá bom? Então, é um dado que a gente tem. Aí, nós vamos identificar a nossa peça, né, o nosso embargo. Os autos de origem não têm o número, coloca o X, o famoso XX, comarca de Taubaté, foi lá onde tudo começou. Quem é o embargante? Doutor Benjamin. Não sei, não tenho sobrenome, não coloco. Quem são os embargados? Todas as pessoas do polo passivo. Ou seja, a empreiteira, a consultora funeral e outros. Você pode colocar todo mundo, né, separando ponto e vírgula, ou pode colocar só e outros, como normalmente nós fazemos. E aí você faz o chamamento formal, colhem da turma, egrégio dos embargadores, e aí partimos para a qualificação das partes. Lembrando que você pode usar também o termo Benjamin, cidadão em pleno gozo dos direitos políticos, já devidamente qualificado nos presentes autos. Você pode fazer dessa forma, né, ou qualificá-lo novamente. Como vocês estão no estágio supervisionado, né, e o tutor pode entender que você não quis qualificar, então qualifique, tá bom? Qualifiquem para a gente não ter problema. Mas na prática, na vida real, a gente não precisa repetir a qualificação toda vez que vai interpor uma peça dentro do processo, um ato processual dentro do processo, tá? Vem a presença de Vossa Excelência opor embargos de declaração. Não confundam, por favor, embargos de declaração com embargos à execução. Embargos à execução é a resposta do réu no processo de execução de título extrajudicial. Tá? Embargos de declaração é recurso interposto contra sentença ou acórdão contraditório, omisso, obscuro ou que possui um erro material. Tá? Com fundamento, não podem esquecer do fundamento, que é uma das questões que o tutor pontua. Tá? Fundamento no artigo 1022, inciso 2, porque trata-se de omissão, tendo como embargado, né? Quem são os embargados? Prefeito do município de Quirinho do Sul, senhor Salame, Prefeitura Municipal de Quirinho do Sul e empreiteira construtora funeral. Senhores, lembra que o prefeito é uma pessoa física, é ele que eu quero que faz parte da ação. E também a pessoa jurídica de direito público, que é a prefeitura. Então, são 2 pessoas, mais a construtora, 3 pessoas. E aí nós começamos o nosso recurso com a tempestividade. Lembrando que tempestividade é dizer que o recurso está sendo interposto dentro do prazo. Cuidado! Embargos de declaração é o único recurso com prazo diminuto, com prazo reduzido, somente 5 dias a partir aí da publicação da sentença, tá? Do conhecimento da sentença. Então, 5 dias úteis é o que vocês têm para poder interpor. Qual que é o fundamento? Está lá no 1023, lá no próprio caput, está escrito que deveriam ser opostos em 5 dias. Tá? O item 2, lembrando que essa estrutura sou eu que gosto de numerar para ficar mais fácil até mesmo para o juiz se manifestar sobre os pontos em que eu vou falar, mas se vocês não quiserem numerar, quiser só colocar o título, ou quiser colocar A, B, C, ou quiser colocar romanos, fiquem a critério de vocês, da criatividade de vocês. Já falei da tempestividade, o segundo ponto que eu preciso falar é do preparo, porque, em regra, todo recurso tem um preparo. O que é o preparo? É o recolhimento da taxa, das custas. Tá? Todo recurso tem. No entanto, o recurso de embargos de declaração, pelo próprio artigo 1023 também, só que a segunda parte fala que é isento.
né? É isento de preparo, é isento de taxa, é isento de custa. Então, isso você vai ter que explicar e fazer um textinho bem legal, né? Que eu estou explicando o que é que você tem que colocar em cada texto. O terceira parte, o cabimento. Por que cabe embargos de declaração desse acórdão proferido pela terceira turma? Porque está omisso, porque falta alguma coisa. Tá? E aqui você vai falar assim, porque há um flagrante omissão, né? No acórdão prolatado, que vai ser demonstrado a seguinte, porque é no item 4 que vocês vão falar sobre a questão da omissão da decisão embargada, entendeu? No item 3 você fala, ó, cabe embargo de declaração sempre que a decisão for omissa. Fato que demonstraremos a seguir. Pronto. Porque é no item próximo que vocês vão desenvolver a ideia de onde está e apontar aonde está a omissão. Quarto, síntese processual e a decisão embargada. Aqui, num primeiro momento, até separei para vocês, ó, vou até colocar, eu não ia, mas eu vou fazer, ó. São 3 pontos que vocês têm que desenvolver. Então, primeiro é fazer um brevíssimo, tá? Resumo do que foi a apelação, né? Foi interposto recurso de apelação contra a decisão de primeiro grau, né? Que julgou a ação popular parcialmente procedente. Então, bem breve mesmo, tá? Depois, explicar ainda nessa primeira parte, explicar que o recurso de apelação foi julgado pela colêgia da Câmara, né, pela colêgia da turma, dando provimento parcial ao pedido interposto. 2. Segundo item aqui que eu coloquei para vocês, tá aí na lousa, explicar que o conteúdo do acórdão embargado reformou a decisão de primeiro grau, determinando a devolução dos valores com a retenção do que foi gasto na demolição do terreno, valor esse objeto de futura liquidação. Veja que o item 1 e o item 2 dessa parte, eles estão coligados, entendeu? Então, você vai explicar que houve a interposição do recurso de apelação em virtude da decisão do juiz de primeiro grau, que deu parcialmente provido. Explicar que houve a prolação do acórdão, aí obrigando a devolver os valores com a retenção do que foi gasto para a demolição. E no item 3, que é o que é mais importante para nós nesse momento, você vem aqui falar da omissão do acórdão. Então, aí você vai ter que dizer que, por mais que o acórdão tenha julgado parcialmente procedente, obrigando a devolução, deixaram vossas excelências, ou deixou o acórdão de se manifestar sobre a questão da condenação de sucumbência. Tá? Uma vez que o Benjamin foi condenado a esses honorários de sucumbência, certo? Não deixem de... É aqui nessa parte que vocês vão ter que fundamentar que Benjamin não pode ser condenado à sucumbência. Por que ele não pode ser? Porque a Constituição, lá no artigo 5º, inciso 73, vem falar exatamente que a condenação à sucumbência é só no caso de litigância de má-fé, que não foi o caso. Tanto não foi o caso que a empreiteira e o prefeito foi condenado a devolver os valores, né? Então, veja, inciso 73 do artigo 5º da Constituição. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que visa anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico-cultural, ficando o autor, salvo comprovada a má-fé, isento de custas judiciais ou de ônus de sucumbência.
Veja, gente, para ele ser condenado à sucumbência, mesmo que ele tenha ganho parcialmente, ele teria que ter sido comprovada a má-fé e não houve má-fé, tá? Porque foi demonstrado, né, e foi inclusive julgado os pontos de acordo com o pedido. Então não houve má-fé, então não pode existir aí a condenação de sucumbência. Lembrando aqui que eu coloquei em conjunto com essa sua fundamentação da condenação dos honorários em primeiro grau, em que o tribunal não se manifestou, aqui você vai falar, sim, para fins de pré-questionamento, né? Houve que manter a sucumbência à expressa lesão ao texto constitucional. Então, por isso que a decisão deve ser reformada. É por isso que o tribunal precisa suprir, olha aqui o final, precisa suprir a omissão apontada. É de essencial, porque está contrariando a Constituição, dizendo, uma vez que só pode ser condenado se houver má-fé. E, por fim, os pedidos, né? Os pedidos eu deixei aqui para vocês, pré-pronto, e peço para cada um de vocês reformular, né? Lembrando que esse vídeo foi para vários alunos e a gente não pode colocar a mesma coisa lá. Mas o que vocês têm que pedir são duas coisas. Primeiro, que diante do exposto, né, que seja conhecido, provido ou presente embargos. Tá? Então, ele tem que conhecer, o tribunal precisa conhecer e prover. E também complementar o acórdão afastando a aplicação do ônus de sucumbência. Esse é o pedido. Tá? Receber e prover e depois complementar o acórdão suprindo a omissão devida. O segundo pedido é intimar o Ministério Público, porque ele vai agir com custos legis, é uma ação popular, então tem que ter aí a participação do Ministério Público. E por fim, aí você coloca só um título de destaque, né? Olha, estou pré-questionando, você está deixando bem claro que o objetivo é deixar pré-questionado expressamente a lesão à Constituição no artigo 5º, inciso 73. Essencial se a quinta peça for um recurso extraordinário. Então, não deixem de fazer isso, certo? Termina a peça de vocês com, neste termo, pede deferimento, local de amesiano nós não sabemos, então não colocamos, doutor Benjamin sabemos o nome dele e a OAB dele, também colocamos. Certo? Lembrando mais uma coisa, que o embargo de declaração é uma peça só, não tem aquela petição de interposição, porque você está peticionando direto para o relator. Então, não tem necessidade de uma petição de interposição. Certo, meus queridos? Obrigada pela companhia de vocês. Espero aí ter ajudado um pouquinho. Tentem fazer a peça sozinhos, sem muita consulta. Depois vocês começam a consultar, para de fato vocês aprenderem. Tá bom? Um beijo para todos. Tenham uma ótima semana e fiquem bem. Bons estudos. Tchau!